Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu resolvi dar uma revisitada numa apostila, num livro do Jaime Kemp, uma cartilha muito interessante, que eu e a minha esposa, na época namorados, a gente estudava essa cartilha. Nós estudamos ela. Então, teoricamente, nós já temos há quase 30 anos, mais de 29 anos, né? Mais de 30 anos que a gente comprou esse livro quando nós ainda namorávamos. E eu resolvi revisitar esse texto hoje, algumas partes desse texto, já que a gente está num mês de evento com os jovens aqui na igreja, então resolvi compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu li hoje pela manhã. Eu acho que são informações importantes que precisam ser compartilhadas, sobretudo, especialmente com a juventude da igreja, que tem muitas dificuldades, inclusive para namorar, para encontrar o namorado certo, a namorada certa, para manter o padrão de um namoro, né, para servir a Deus e conciliar namoro e servir a Deus. Bom, isso é uma luta, sempre foi, né? E aqui uma parte desse texto, Jaime Kemp diz que uma das grandes dificuldades que ele observa na vida do jovem e do adolescente é que quando ele começa a namorar, vem um esfriamento espiritual muito grande. Isso é preocupante, porque o esfriamento ele pode acarretar em grandes problemas para o jovem, a ponto dele nunca mais voltar para a igreja. Destruir a sua vida, cair em poços, em buracos, em precipícios dos quais jamais conseguirá sair, né? Então eu estava lendo aqui um ponto do texto que eu quero compartilhar com vocês porque achei muito importante. Eu basearei o meu namoro nos princípios e propósitos de Deus, aqui na página de número 24 da cartilha. Então ele coloca uma arte e nesta arte tem dois padrões, o padrão de namoro da sociedade e o padrão de namoro de Deus. No padrão de namoro da sociedade, o espiritual é lá embaixo, o emocional é mais alto e o físico, em que envolve o relacionamento sexual, está lá no alto. No padrão de Deus é o inverso, né? O padrão de Deus, o espiritual está no alto, o emocional é mais baixo e o físico é muito, muito mais baixo. Então, ele escreve algo nessas artes que está escrito que eu quero ler com vocês. Quando os desejos sexuais, né, se tornam mais fortes do que os desejos espirituais, causam conflito entre o casal e entre eles e Deus. Os pensamentos, vontades e emoções são controlados pelos desejos sexuais. Essa história como prova pra mim, se você provar, você transa comigo. Isso é uma balela, isso é uma conversa, né? E ao contrário, o oposto desse padrão da sociedade é o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele diz assim: quando os desejos sexuais, os pensamentos, vontades e emoções são controlados pelo espírito, o casal desfrutará de um relacionamento de liberdade. E é interessante que ele coloca ainda assim: os valores, alvos e comportamento de duas pessoas que namoram, noivam, casam e se casam precisam ser baseados nos conceitos e propósitos de Deus. Para um casamento cristão, é imprescindível que ambos tenham Cristo como centro de sua vida. Bom, mas eu não sei, eu vou casar com uma pessoa que eu não tenho a menor ideia se ela é cristã, eu não consigo perceber essa intimidade, eu não consigo saber se ela tem compromisso com Cristo, eu não tenho essa percepção. Então ele coloca aqui algumas observações que eu acho interessante compartilhar. Para que uma pessoa cristã tome uma decisão correta na escolha de seu namorado, ela precisa conhecer a outra pessoa. Por isso, sugiro um período de amizade profunda. Nessa amizade profunda não tem nada de relacionamento sexual. Primeiro, se a pessoa já tomou a decisão de seguir a Jesus, é uma observação. B, qual é o nível de comprometimento dela com Cristo? C, quais são os seus hábitos devocionais? Ela lê a Bíblia? Ela tem o hábito de ler a Bíblia? Se o cara não tem hábito de ler a Bíblia, gente, a Bíblia é a palavra de Deus.
tudo que eu preciso conhecer, saber a respeito de Deus está na Bíblia. 2. Ela conversa com Deus, ela ora, ela tem hábito de orar. Desenvolvam o hábito de orar com o namorado, perceba se ele tem, se ela tem. 3. Conversa, faz parte de uma igreja local que prega e ensina a palavra de Deus. Toda a igreja tem os seus métodos de ensino, tem os seus cultos de estudos da palavra de Deus. E esse pretendente, né, esse possível namorado ou namorada, precisa estar ativo, participar ativo desses cultos de estudos da palavra de Deus, dos encontros da escola bíblica, dos cultos de ensino, dos seminários, do simpósio. Que tipo de relacionamento ela tem com os pais? É um relacionamento conflituoso, harmonioso, respeitoso? Como é que é? De toda forma, é importante você observar todas essas questões, porque se você não observa, veja, há pessoas que têm bom relacionamento com a igreja, mas não tem relacionamento com Deus. Ela vai te dar problema. Há pessoas que têm bom relacionamento com os pais e não tem relacionamento com Deus. Há pessoa que tem relacionamento com Deus e não tem com os pais. Há pessoa que tem relacionamento bom na igreja e com os pais, mas não tem hábito de ler a Bíblia. É um complexo, aliás, é um conjunto de observações que a gente precisa ter. E aí ele continua, e eu concluo por aqui, dizendo: tudo isso e mais ainda faz parte do conhecimento de uma pessoa que uma pessoa cristã deve possuir antes de iniciar o namoro. Este período de amizade profunda serve para ter conversas abertas, ler a palavra de Deus, orar. Se o cara tem vergonha de orar com você, cuidado. Se o cara tem vergonha de ir à igreja com você, cuidado. Se a pessoa tem vergonha de dizer que é cristã, cuidado. Se a menina não tem compromisso com Deus, cuidado. Porém, não há nenhum envolvimento físico, mas sim envolvimento espiritual, mental e emocional, a fim de que a decisão seja racional e dentro dos padrões de Deus. Olha, Deus quer participar totalmente do seu namoro. O crente tem a tendência de dividir a vida em atividades espirituais e cotidianas. Por exemplo, muitos jovens pensam que lecionar na escola dominical é naturalmente uma atividade espiritual. Nunca julgam que conversar com sua garota ou seu namorado, comer uma pizza juntos, seja uma atividade espiritual. O apóstolo Paulo derruba essa ideia, quando ele fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais todas as coisas, qualquer coisa façais para a glória de Deus. Portanto, eu quero convidá-lo a basear o seu namoro, como Jaime Camp coloca, no princípio de Deus. E eu finalizo dizendo o seguinte: se no seu namoro, no seu programa, no seu passeio, no ambiente que você vai frequentar, que você vai sair com a sua namorada ou com o seu namorado, se não couber Jesus, largue tudo isso e fique com Jesus, porque Jesus vai te proporcionar tudo que é melhor, tudo que você precisa, com certeza no devido tempo. Feito isso, você será feliz. Agora, se você não fizer, se no seu namoro, se no seu passeio, no seu programa não cabe Jesus, com certeza você vai avançar o sinal, poderá se arrebentar, se traumatizar, com muitos machucados, e aí depois você talvez nem consiga recuperar a sua fé, sua caminhada na igreja, trilhar o seu caminho cristão. Portanto, recomendo, permaneça na presença de Deus, faça essas seguintes observações e baseie o seu namoro nos princípios da palavra de Deus.